Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação conosco através do Facebook, através do endereço do Sicom, que sempre aparece aí na sua telinha. Anota, faz contato conosco, dê sugestões de pauta, critique também, que a sua crítica sempre é muito bem-vinda, e elogios também. A gente também gosta de elogios. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, um companheiro de todos os programas. Rubens, bem-vindo. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante que é arte. Arte é um negócio bacana para a gente ter que refletir e conversar, não é? Querela, arte, não só no nosso tempo, mas ao longo da história humana, é a forma, ou encampa várias formas de demonstração do pensamento humano, das contestações, das nossas, das fronteiras até de pensamento. Poxa, mas a coisa está desse jeito, mas eu estou pensando lá na frente. E ela já gerou não só momentos idílicos, né, coisas boas, mas muitas e muitas e muitas discussões. A gente não está aqui para trazer nenhum incêndio florestal, nem muito menos nenhum derramamento de sangue. Mas para debater, para ver se dentro do condomínio nós podemos propiciar espaços ou ter ideias nesse sentido. O nosso convidado parece que vai trazer algumas coisas diferentes, né? Ele vai falar bastante. Tá Embora ele esteja tenso, né? Mas nós vamos deixar o artista relaxado. Está conosco o Daniel Alves Fernandes. Ele é um artista plástico, ele tem um nome artístico, Daniel Artes, e ele mexe com aerografia. É um segmento artístico interessantíssimo, ele vai poder explicar. Muito bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado pelo convite, ao Beto, ao Rubens. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo privilégio. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui primeiro, Daniel, vou puxar aqui a conversinha com o Rubens lá. Nós tivemos aqui um prédio que não faz tanto tempo, lá na Euclides da Cunha, onde estava a universidade, está a Universidade de Unisanto, que aquele espaço foi preservado. Sim. Porque havia um tombamento e tal, e o prédio foi construído. E ali foi por conta exatamente de manter uma história e de manter lá, dentro daquele espaço, ele desenvolveu um espaço cultural, que eu achei interessantíssimo aquilo. E você tem visto aqui na nossa cidade, nos prédios, né, principalmente os novos, esses empreendimentos que estão subindo, essa ideia de desenvolver e dar espaço cultural, espaço artístico para os condôminos e para as pessoas? Olha, Querela, o que eu assim percebo, especificamente o que você está falando lá onde é a Universidade Católica, né, onde era a Faculdade de Filosofia, Letras, né? Exato. Realmente foi preservada a edificação pela questão não só do tombamento, mas pela relevância arquitetônica, aquele projeto, a forma em que foi construído o edifício. A gente sabe que na lei de tombamento ele pode entrar o tombamento tanto pela questão paisagística, histórica, relevância ambiental, tem vários critérios. Esse tombamento pode ser municipal, estadual e federal. Perfeito. Né? Mas não é disso que a gente está falando. Na verdade é preservar a memória, lá no caso, mas também projetar para o futuro, ou para o hoje. Houve uma junção das duas coisas ali perfeitamente. Quer dizer, acho que nesse sentido o projeto caminhou da melhor maneira possível. O que eu tenho visto nos empreendimentos atuais, principalmente de cunho residencial, é uma outra característica, que são os condomínios clube, onde você não tem necessariamente que sair de dentro do seu ponto de conforto, né, da sua área de conforto, para buscar serviços ou coisas fora. Para usufruir. Então, veja que não é necessariamente a questão cultural, é mais a questão de segurança com praticidade. Perfeitamente. Né?
mas que não exclui necessariamente a questão cultural, Sim. porque a cultura está em cada um de nós, né? Daniel, a gente falou aqui em aerografia, né? O que é a aerografia? Que manifestação artística é essa para o pessoal que está em casa poder entender bem? Bom, a aerografia é uma arte, por incrível que pareça, muito antiga, né? Vem lá dos tempos antigos, do homem na caverna, né? Vamos dizer assim. Onde o homem, na necessidade de expressar de alguma forma e registrar também o seu cotidiano, ele usava ossos de animais e fazia tinta de ervas, de vegetações ou até mesmo sangue, e com a própria boca ele soprava esse material, e aí ele gravava em rochas à mão, ou algum tipo de bicho, ou algum tipo de formato. Então a história diz que a aerografia começou ali, mas só em 1800, por volta de 1800, ela foi criado o primeiro aerógrafo, que é um equipamento, é como se fosse uma caneta, onde eu consigo num recipiente colocar tinta, e com um compressor de ar eu consigo jogar um jato de tinta. Na verdade, a mesma técnica que usava Sim. do sopro, que substituiu pelo ar comprimido. Pelo ar comprimido. E ela foi introduzida para reparos de materiais e também em fotografia, que aí não tinha como fazer, como hoje, né, que está tudo digital, é mais fácil. Ela foi criado mais no intuito de reparo para fotografias. Mas só depois, se eu não me engano, lá para o século XIX, um pouquinho mais, foi considerado como arte, porque aí viram que podia ser feito arte com vários tipos de criações, com o próprio aerógrafo. Eu acho uma coisa interessante isso, e esse trabalho é desenvolvido em locais públicos, né? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu posso desde confeccionar uma cadeira, uma mesa, um quadro, como uma parede, como você estava falando de espaços Isso, aí. Eu tenho um trabalho ali na Quintino Bocaiúva, que é um casarão antigo, né? O rapaz criou uma pousada, só que quando ele abriu a janela, ele tinha um tremendo paredão em frente. E aí ele veio com uma proposta de eu criar um pôr do sol, um mar aberto, uma paisagem para que as pessoas que ficassem hospedadas, quando abrisse a janela, não tivesse a vista de uma parede enorme. Muito bom, né? Rubens, E aí? achei ideia boa. Deixa eu tocar num assunto, porque eu olho para o Rubens, eu lembro do Santos Futebol Clube, e há uma diferença nisso, né? Porque Não tem nada de aerógrafo lá do Santos. então, mas é uma obra de arte. Sim. Não deixa de ser. Sim. Foi bacana, né? Mostrou a história do clube, e aquilo foi interessantíssimo, né? E ali, deixa eu perguntar para o Daniel, aquilo não é um aerógrafo? Qual que é a diferença daquilo que estava lá, para você que está em casa entender, está lá nos muros do CT do Santos, não é? E com aquele que você desenvolve, pois não? E só para complementar, tendo em vista essa ideia que você acabou de falar, no sentido de mudar a parede, O visual, lá. Qual a diferença de uma coisa para outra, né? O grafite... Isso, ou- lá, não aquilo é grafite? aerógrafo ou é grafite? Não, ali ele usou uma técnica do grafite com stencil. Né? Sei, Eu entendi. admiro bastante Paulo Cosentino, acompanho ele, e ele fez isso. Ele criou, ele ampliou as imagens, né? Aplicou isso num material onde ele é recortado, e aí ele é aplicado na parede, e com uma lata de spray você transmite A o imagem desenho para a pra parede. E a aerografia é completamente diferente. Ele poderia ter usado também um aerógrafo, né, para poder transferir a imagem. Mas por conta do tamanho do muro e porque foi um trabalho em conjunto com alguns alunos e pessoas que participaram, talvez não fosse viável. Com a lata de spray ficou mais, digamos que mais fácil de executar o trabalho, né? O Rubens, a gente tem notado, né, que o SICOM ele é uma entidade de classe que tem contribuído para a cidade, para a Baixada Santista, né, que a abrangência é da Baixada, com essas questões.
Litoral Paulista, Litoral menos Paulista. Guarujá e Bertioga. Menos Guarujá e Bertioga. Ele sempre fala isso, assim. Mas para mim é Baixada Porque mesmo. assim, Querela, se a gente, não querendo corrigir você... Claro, não, mas não é correção. Assim, a gente sabe que na física não existe espaço vazio. Perfeito. Então, se a gente não falar Isso, onde que a gente representa, vai aparecer alguma bandeira aí. Não, mas né? eu sei, Não, mas é interessante porque os paulistas ainda continuam, os paulistanos continuam indo para Praia Grande falando que vem para Santos. Né? Com certeza. Isso é assim mesmo. Isso é a força do hábito, né? Agora, o sindicato ele tem também trabalhado essas questões culturais, a gente tem percebido isso. E como incentivar você, síndico, que tem lá o seu espaço, né? Para desenvolver cultura. Cultura é algo que a gente nota nos países da Europa, principalmente, não é? E aqui nosso vizinho, a própria Argentina, como valoriza o espaço cultural, como valoriza... Não que o Brasil não valorize, não é isso. Poderia valorizar mais. Eu acho que um pouco mais valorizar o espaço e mais valorizar o artista. O que você pensa disso, Rubens? Não, a questão da produção cultural... Alguns dias atrás eu tive conversando sobre isso. Por exemplo, nosso cinema. Nós temos melhorado sensivelmente com o apoio que tem sido dado pela Ancine, pelos órgãos governamentais, busca de patrocínio. Tem que ser dessa forma. Então, a lei Rouanet, né, tão grandemente debatida, mas é uma boa lei. Né? Isso, então, mas a qualidade que a gente tem que, na verdade, aperfeiçoar é a fiscalização, para não haver desvio e as coisas não acontecerem de maneira errada. Eu acho que deve sim incentivar os bons projetos. A questão da arte em geral, veja também que ela tem um lado contextualizado de maneira que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem alguns tipos de arte, não é o caso da aerografia, mas alguns tipos de arte que existem para contestar aquele status quo. Aí você põe peça teatral, você põe... às vezes uma manifestação pública, na qual o Estado não pode entrar para bancar. Que é diferente, essas são as vanguardas, né? Muito bom. E nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial e na volta nós vamos mostrar algumas imagens interessantíssimas do trabalho do Daniel. E aí eu vou querer ouvi-lo aqui, Daniel Artes, que é o nome artístico dele, como que vive um artista no nosso país e aqui em Santos se dá mesmo para viver da arte. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com o canal 11 da NET. Está conosco Daniel Alves Fernandes, Daniel Artes. Nós estamos falando de aerografia, estamos falando de arte, estamos falando de espaço. E aí no condomínio, eu estava perguntando aqui para o Rubens, no nosso intervalo, que eu também não posso chegar lá como síndico, né, Rubens, e dispor de qualquer espaço comum do condomínio sem que exista efetivamente a autorização dos condôminos. Senão vira lá, deixa de ser um espaço de arte para ser uma verdadeira anarquia, não é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o síndico às vezes ele vem com ideias vanguardistas, né, com coisas inovadoras, mas o síndico, eu costumo ser dessa maneira, né? Embora seja eu o último a assinar fazendo o execute-se, né? Sim. Eu tenho que ouvir o resto da turma. E muitas vezes eu não voto nessas questões, principalmente quando vai implicar algum gasto de dinheiro, ficar parecendo que eu que estou capitaneando, tem que ser do meu jeito. Muito pelo contrário, a gente tem que ouvir os demais, colocar, lógico, a nossa posição não pode ser um omisso. Claro. E ponderar, mas na questão da arte ainda há muitas situações que devem ser mais debatidas, né? A gente sabe que os artistas em geral eles pensam fora da caixinha, encontram soluções que ninguém ia pensar naquilo. Né? São ótimos para pensar nisso, são extremamente criativos. Antes de a gente falar especificamente desse trabalho da aerografia que você desenvolve, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta assim, como que é um artista viver da arte e um artista viver da arte na nossa cidade, né? A gente tem encontrado apoio, porque eu sei que na arte do Daniel, é interessante que você saiba, por exemplo, ele já esteve trabalhando dentro de condomínios, onde ele limitou alguns espaços dentro do playground, ilustrando aquilo, dando à criança a ideia de qual é a limitação do espaço para ela brincar, e isso veio através da arte dele. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa dificuldade de viver da arte e como a sua arte ela tem esse alcance também dentro de um condomínio, do espaço limitador, né? Ou de pura expressão de arte. Bom, aqui em Santos, embora, como eu havia falado, né, quando a gente encontrei, eu não posso reclamar muito, né? Mas eu acredito que seja pela diversidade do meu trabalho, né? Eu trabalho com vários temas, com vários estilos de arte, mesmo dentro da aerografia, como a gente estava falando do grafite, né? Dependendo do ambiente, às vezes um quarto de jovem, ou uma área de um colégio. Então eu consigo trazer esse tema da cultura do hip hop, do grafite. Que legal isso. Vamos aproveitar enquanto o Daniel nos explica aqui, nós temos algumas imagens, nós vamos passando essas imagens para você poder entender. Então, e aí eu consigo atingir um público bem vasto, né, com bastante diversidade. Então eu não fico tão limitado. Eu acredito que isso me ajudou a poder estar aí há 22 anos trabalhando com isso. Que legal. E graças a Deus sempre crescendo, me especializando cada vez mais. E a gente tem notado nas fotos, fotos internas, externas, né? Muros e de temas diversos, né? Diversos. A área de piscina e colégios, assim, são... Olha, essa é a parede de uma sala de estar, né? Isso aí eu transformei um azulejo em imitação de madeira. Que bacana. Não ficava para o cliente viável trocar tudo, ele teria que mexer em muita coisa. Esse foi um campo de futebol, onde eu criei um painel gigante, um projeto que alguns jogadores sustentam lá na área carente. Eu trabalho muito com interiores para a empresa também. Olha, o que me chamou a atenção foi aquele trabalho no azulejo que transformou semelhante à madeira. Exatamente, semelhante à madeira, né? Então, uma coisa, olha que bacana, bem interessante. Fala, Rubens. Você transformar em semelhante à madeira que não vai dar cupim. Além disso, né? É verdade. É verdade. Então eu me especializei bastante, fiz alguns cursos em manuseio de material, de superfície. Então hoje eu consigo pintar em cima do vidro, pintar em cima de azulejo, em cima de madeira, no chão.
Quer dizer, a diversidade sua, né? Olha lá, um playground que eu fiz num prédio ali no BNH, porta de aço também de empresas, às vezes é um grande painel ali que ele podia estar usando para o marketing da empresa e evita que, infelizmente, eu não vou nem entrar nesse assunto, alguns acham que é arte, outros não, a pinchação. Pichação, eu aqui posso entrar, eu pessoal, pichar não é arte, entendeu? Grafite é uma outra coisa. Agora, sujar a parede com alguma coisa que ninguém sabe o que está escrito, só o cara que fez, como um ato de protesto. E às vezes nem ele. Não, pois é. E aí, eu fico vendo, né? A parede. Sensacional o trabalho, né? De um realismo, ó, bem colorido, isso... Sensacional, né, Rubens? Quando você faz uma modificação, que acredito eu que seja positiva, como o Daniel tinha falado, que a parede era uma parede. A pessoa abria a janela lá e dava de cara com a parede. Para uma coisa lúdica, algo que te remeta a uma tranquilidade ou coisa assim, você já está transformando o ambiente em algo fluível, algo melhor. Aquele que está ali se hospedando, por exemplo, no caso da pousada, fica mais relaxado, enfim. Imaginemos que fosse um grafite, uma pichação. A reação seria negativa. Totalmente negativa, por mais importante que o protesto seja. Então, a gente tem que levar isso em Agora, deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui para o Daniel, que a gente está vendo trabalhos ali, parabéns, inclusive. Detalhes muito bem feitos. Bem feito, parabéns mesmo. A ação do tempo nessas obras, não é? Porque são obras, né? Você é um artista. Como é que faz? Eu te chamo para reparar, você dá essa manutenção. Como é que isso funciona? Porque não pode um trabalho dessa natureza, dessa grandiosidade, ser feito e ficar deteriorado e não se restabelecer. Como é que você lida com isso? Como é que eles têm que te chamar novamente? Ou você dá um tempo para voltar e reparar? Ou qualquer eventualidade que possa ter ocorrido? Então, funciona assim. Todo o trabalho que eu faço, como eu falei, que eu me especializei em materiais de superfície, eu procuro dar um acabamento com proteção. Então, lavado. Nas paredes eu uso verniz acrílico, à base de água. Eu procuro trabalhar sempre com tinta à base de água, acrílico, látex, mas o acrílico, por conta também de cheiro, né, em ambientes internos, não seria viável usar a tinta à base de solvente. Então, eu procuro trabalhar com tinta à base de água. Então, todo o trabalho meu é envernizado ou passado uma resina acrílica. Se for no chão, eu vou usar uma resina acrílica. Isso deve dar uma durabilidade, assim, se for no exterior, de 5 anos ou mais. Puxa, desde que a parede seja uma parede boa. Okay. Né? Eu não posso dar garantia na parede, na superfície, mas no meu trabalho. Caiu o reboco, caiu o pedaço, natural. Interno, praticamente a pessoa só vai mudar se ela enjoar do trabalho. Eu tenho um desenho que deve ter 18 anos. Hoje tem 22, desculpa. Mas com 17 anos que o proprietário me chamou para mexer no desenho. Puxa, que legal. Porque como ele pintou as outras paredes com um pintor mesmo convencional, então, em questão de limpeza, às vezes sujeira, mudou um móvel, ele precisou retocar. Eu fiquei empolgado com esse tipo de arte, viu? Verdade, porque eu achei interessantíssimo. Agora, deixa eu te tirar uma dúvida aqui. Se eu não tenho opinião, por exemplo, criatividade, você apresenta um anteprojeto para a pessoa, ou se eu quiser retratar mesmo, por exemplo, tem um retrato. Você consegue reproduzir esse retrato? Como é que funciona essa escolha do desenvolvimento artístico seu num determinado local? Então, eu vou lá fazer o atendimento. Se a pessoa não tiver uma ideia, eu vou estudar o ambiente, as cores que ele tem, a proposta. Eu crio antes, faço um estudo de fotografias, algumas imagens, porque o que eu gosto de fazer e o meu forte é ser um instrumento para que a pessoa possa criar o que ele quer. Perfeito. Então, eu tento deixar o cliente bem à vontade. E eu, claro, dou sugestões para que ele possa estar criando, ajudando a criar, dou ferramentas para que ele possa criar, até que a gente chegue num contexto e eu possa aplicar na parede. Na questão de uma fotografia, quando se trata de pessoas e rosto, ainda é um grande desafio para mim, né? Não são todos os rostos que eu consigo reproduzir. Então eu tento fazer uma leitura usando uma arte moderna, uma arte pop. Que legal.
porque aí eu consigo, a pessoa vai ver que é a pessoa determinada, só que não com a ideia do realismo, sim, mas não com a ideia do realismo, não muito com a ideia bom. do realismo. Rubens, o que eu achei interessante aqui é o desenvolvimento do trabalho dele em interiores, né? Além de ter, a gente viu em exterior várias coisas, mas o trabalho de interior chamou muita atenção. E ali dentro do condomínio, não há necessidade de nenhuma, porque não mexe com reforma, não mexe com nada, é uma arte, é decorativo mesmo, né? Por isso que precisa, primeiro até mesmo, importante o Daniel estar aqui para explicar como é que é a técnica, para que possam os moradores, se optarem por fazer isso no condomínio, ficarem mais tranquilos, tanto no aspecto da utilização de materiais, da elaboração, que não vai vir um projeto pronto, eles próprios é que vão decidir. E arte é maravilhoso, né? Daniel, parabéns. Gostei muito do detalhamento, embora não tenha ido lá ver, mas assim, pelas imagens que nós verificamos, grande parte, ou grande quantidade de temas que você desenvolve, e você estava falando aí na última parte não ser o realismo, né? Porque você põe lá a foto de alguma pessoa e eventualmente não fica parecida a coisa aí, né? Mas Ou também fica que nem um livro antigo, que é o retrato de Dorian Gray, né? Aí fica aquela cara sempre, isso, né? Isso, exatamente. Então é melhor, você está demonstrando inclusive que você tem outras técnicas de retratação. Muito legal. Não fica parado. E acho que por isso que você tem muito sucesso aí, principalmente aqui na nossa região. Agora, Rubens, o nosso programa está terminando, infelizmente. Caramba, você fica mexendo nesse cronômetro. Esse cronômetro aí, o tempo aqui envelhece a gente mais rápido. Suas considerações finais, por favor, Rubens. Olha, Querela, nossos amigos, o Daniel, enfim, importantíssimo esse tipo de programa para trazer para vocês, que são os comandantes aí dos condomínios, que são os síndicos, que existem ideias que você pode investir no sentido de tornar o seu condomínio mais valorizado. Essa é uma delas. Então a gente está trazendo aqui para todos da nossa região, né, esse tipo de situação para que você possa debater e cada vez mais valorizar aquilo que é seu. Muito bem. Esteve conosco Daniel Alves Fernandes, Daniel Artes. Ele é um artista plástico que domina a arte da aerografia, e você que tem filho adolescente, você que tem bebê que está chegando, precisa decorar o seu quarto, o quarto do adolescente, do seu filhinho, ou qualquer outra coisa, nós vimos lá no balcão, transformando o azulejo em madeira, um negócio super bacana. Então, você tem aqui o Daniel. Daniel, muito obrigado, suas considerações finais. Deixa o telefone para quem quiser entrar em contato com você, cotar e tentar entender o que você pode fazer, dar uma ideia, está à vontade. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu também agradeço, muito obrigado telespectador, né, que está nos assistindo. E o meu telefone é 97-407-3576, esse é meu WhatsApp também. Você pode entrar lá, fazer um orçamento sem compromisso comigo. Eu vou lá, estudo a área, vejo as possibilidades e quem sabe a gente pode fechar, né, algum serviço. Parabéns pela sua arte, viu? E a gente admira aí artistas que vivem do dom e do talento. Eu costumo dizer, gente, que dom e talento, quando Deus nos dá, não é para nós próprios, é para o outro, é para você. E Ele tem usado esse dom para você. Muito obrigado pela sua participação. Continue com a programação da TV Com. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.